E aí, camaradas, quem tá falando aqui é o Paulo, vocês estão no canal PDP História e bom, hoje nós vamos falar da Guerra do Vietnã, em 5 minutos. Não posso falar por muito tempo, então vamos logo para esse vídeo. Bom, para entendermos essa história, primeiramente precisamos entender como que surgiu o Vietnã e seus países vizinhos. Bom, o Vietnã é um país que já existe há muito tempo, então, para resumir, começarei falando do Vietnã a partir do século XIX, quando o mesmo, junto com os territórios do Camboja e Laos, são colonizados pela França e nomeados de Indochina Francesa. Bom, até aí tá de boa. Em 1940, os franceses perdem a guerra para os alemães e o território do Vietnã é anexado ao Japão, que fazia parte do eixo. E se tu quer saber o que aconteceu com a França, parte dela é anexada ao Reich e a outra se torna a França de Vichy, que era um estado fantoche da Alemanha que controlava as colônias francesas. Após o eixo perder a guerra e o Japão abrir mão dos territórios anexados durante a mesma, um pequeno grupo socialista de pessoas chamadas Viet Minh tornam a parte norte do Vietnã independente da França, que depois da guerra tem seus territórios e colônias devolvidas. Porém, os franceses não curtem muito isso não. Os Viet Minh, depois de muita guerra com os franceses, conseguem a liberdade na Conferência de Genebra, que decidiu que Laos, Camboja e Vietnã se tornariam independentes da França. Porém, o último seria dividido em dois, o norte socialista, controlado por Ho Chi Minh, que era um camarada da União Soviética, e o sul capitalista, que era governado por Ngo Dinh Diem. Na Conferência de Genebra também foi decidido que aconteceria uma votação para decidir qual dos dois líderes se tornaria o líder após a unificação do Vietnã. Porém, o Ngo Dinh Diem simplesmente falou assim: "Cara, não vou participar dessa votação", e se recusa a participar. O cara era maluco, ordenou a morte de todo mundo que ele pensava ser comunista, o Vietnã do Sul se torna uma ditadura e geral não gostava dele. O Ho Chi Minh, percebendo isso, convoca os Viet Congs, que eram milhares de guerrilheiros socialistas, que tinham apenas um objetivo: destruir o governo de Ngo Dinh Diem. Lembrando que além de existir um forte fluxo de sul-vietnamitas para o norte e vice-versa, também era quase impossível reconhecer um vietnamita do sul ou do norte, afinal eles eram idênticos. O governo de Ngo Dinh Diem era muito corrupto e opressor, então o cara sofre um golpe de estado e morre. Até então os Estados Unidos não tinham entrado na guerra, porém eles entram em 1964, quando uma embarcação americana é afundada pelos Vietcongs. A partir disso eles iniciam a Operação Rolling Thunder, que basicamente eram bombardeamentos diários aos locais tomados pelos Vietcongs. Porém, os mesmos eram bem produtivos, digamos assim. Tudo que os americanos destruíam, os Vietcongs iam lá e reconstruíam. Lembrando que a Guerra do Vietnã se resumia a batalha de guerrilhas, que não envolviam soldados invadindo países inimigos, e sim guerrilheiros tomando lugar já dentro do território inimigo. Os americanos percebem que a Operação Rolling Thunder não estava funcionando e começam a levar soldados aos montes para caçar e dominar os territórios tomados pelos Vietcongs. O problema era que os mesmos plantavam armadilhas em tudo quanto é canto, sem contar que a floresta por lá era muito densa e cheia de animais selvagens e venenosos. Os americanos percebem isso e começam a utilizar armas químicas, como o agente laranja e a bomba incendiária Napalm, com o objetivo de matar Vietcongs e meio que abrir caminho nas florestas. Percebendo isso, os mesmos começam a se esconder em túneis que não podiam ser alcançados pelos agentes químicos. Os americanos estavam conseguindo parar os Vietcongs, mas tudo muda em 1968, quando se inicia a ofensiva do Tet, que foram vários e vários ataques dos Vietcongs às bases norte-americanas em diferentes cidades. Os norte-americanos percebem que era impossível vencer a guerra sem invadir o Vietnã do Norte. Porém, os mesmos não podiam fazer isso, pois isso poderia ocasionar a entrada de outras potências na guerra, a favor dos norte-vietnamitas, como União Soviética e China. Sem contar que estava acontecendo nos Estados Unidos vários protestos contra a guerra. Então o governo americano decide retirar aos poucos os soldados e treinar os sul-vietnamitas para se protegerem sozinhos.
Em 1973, eles assinam o Acordo de Paz de Paris, que dizia que os Estados Unidos iriam sair da guerra, mas ainda assim iriam dar apoio logístico ao Vietnã do Sul. Porém, 2 anos depois, eles param de ajudá-los e o Sul cai facilmente. Bom, essa guerra é contada como um fracasso para os Estados Unidos e foi dita como uma propaganda anti-americana na Guerra Fria. A propósito, tem um vídeo sobre Guerra Fria no meu canal se vocês quiserem ver. Bom galera, foi isso, se inscrevam no meu canal, deem like e falou!